Oi, gente! Vamos dar continuidade à nossa aula 1. Esse é o vídeo 3 da aula de ventilação e conforto. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que podem ser utilizadas na análise da ventilação natural nos nossos espaços. A primeira delas, e acredito que é a mais conhecida por vocês, é a mesa d'água. Essa mesa d'água aqui apresentada, ela está presente no Laboratório de Conforto Ambiental da UFSC. Então, acredito que vocês já possam ter aí uma certa familiaridade com ela. Então, basicamente, a mesa d'água ela é composta por dois tanques de água, que são cheios de água, e esses dois tanques eles são interligados por uma área de ensaio, que é essa parte aqui central. E é nessa área de ensaio que a gente coloca a nossa maquete para poder realizar, né, os nossos experimentos e poder visualizar a distribuição do fluido dentro da nossa maquete. Mas a gente precisa misturar, no caso, a gente enche o tanque com água, mas a gente precisa misturar essa água com detergente, um pouco de detergente para com essa mistura gerar uma espuma. E a partir dessa espuma, com a água, que a gente vai de fato perceber com mais nitidez, digamos assim, o fluido de água, o escoamento de ar dentro da nossa maquete. Para configurar a formação de espuma, também ajustar a velocidade aqui dentro da mesa d'água, no lado de, no caso, no outro lado dela aqui, olhando aqui para a foto, seria o lado direito. Do lado direito da mesa d'água, a gente tem um pequeno painel que faz exatamente esses ajustes. Então, a gente pode aí configurando a frequência com que essa água vai percorrer e fazer esse ciclo aqui. Vale ressaltar que uma das limitações da mesa d'água é que as visualizações que a gente faz dos nossos experimentos é uma visualização 2D, ou seja, a gente olha de cima como esse fluxo está sendo distribuído ali dentro dos espaços. E lembrando que a ventilação natural ela é um componente, né, um elemento 3D, ou seja, é um volume de ar, né? Então, uma das limitações é essa. A gente analisa um elemento 3D, só que a gente visualiza na mesa d'água ela em 2D. Apesar dessa limitação, a mesa d'água tem se mostrado assim uma ferramenta de extrema importância, principalmente nos primeiros estudos, né, naqueles estudos iniciais dos nossos projetos. E também ela ajuda bastante nas nossas decisões projetuais, porque, por exemplo, eu estou ali fazendo o meu experimento e verifico que uma abertura que eu coloquei em um dos quartos, ela não está servindo nem para entrada e nem para saída de ar. Então, ali eu já posso verificar, então vamos mudar aqui o posicionamento dessa abertura para tentar otimizar da melhor forma aqui a distribuição do ar dentro da minha casa, dentro do meu ambiente. Então, isso a gente já começa a perceber algumas decisões que a gente pode alterar, ou então não, né? Perceber que as decisões que a gente tomou estão ali certinhas e que tem maiores chances aí de nosso projeto sair bem planejado. Uma outra ferramenta que eu trouxe para vocês é um aplicativo de celular, que é o Instantâneo Free. Ele está disponível tanto para sistema iOS como também para Android. Então vocês podem baixar para fazerem os primeiros testes, para irem brincando, conhecer. Esse aplicativo ele tem uma interface assim extremamente intuitiva, então não é algo que exige assim conhecimentos muitos técnicos para poder utilizar. Essa primeira imagem aqui é apresentado alguns elementos relacionados à funcionalidade do aplicativo. No caso aqui, essa primeira barrinha horizontal que tem essa bolinha, ela ajusta a velocidade com que esse fluido, digamos assim, ele vai percorrer aí.
Nessa segunda linha tem alguns aspectos onde eu posso desenhar, por exemplo, aqui no Draw, onde eu posso também apagar, então eu posso realmente desenhar ali com o meu dedo a forma que eu quiser fazer esse experimento, analisar de alguma forma. E aqui pode ser feito, inclusive ele pode ser baixado também em tablet, então com a canetinha talvez seja, haja um pouco mais de facilidade para vocês desenharem. Temos também alguns campos de visualização dentro do Inditânia. Nessa segunda linha aqui, onde tem as partículas, fumaça, né, smoke, pressão e velocidade, são alguns campos de visualização que vocês podem clicar e observar as diferentes formas de analisar. Por exemplo, aqui nessa segunda imagem, eu selecionei o campo de velocidade. Então, eu queria analisar, a partir desse primeiro desenho aqui, bem genérico que eu fiz, eu queria analisar ali a velocidade do ar. Ele não dá uma velocidade exata ali, mas o que eu quero demonstrar é que a gente percebe que em determinados pontos a velocidade aumentou, mas não temos como saber a que velocidade exatamente foi essa. Então, já é também um ponto limitante, né, do Inditânia. As limitações do Inditânia assim, são bem semelhantes também com a mesa d'água. Aqui a gente vai analisar vai analisar de forma bidimensional um elemento que é tridimensional, né, o vento. Então, nessa segunda imagem, como eu coloquei aqui cliquei aqui na parte da velocidade, a gente percebe o quê? Que bem nos cantinhos tanto do canto esquerdo quanto do canto direito, ficou uma cor mais avermelhada, amarelada, né? Então, quer dizer que ali naqueles cantos, quando o fluxo de ar passou por ele, pegou ali uma certa velocidade. E a gente percebe um pouco aqui também da distribuição do fluxo de ar dentro desse ambiente, a partir também da escolha do posicionamento aqui das aberturas. Um outro ponto também, que eu estou apresentando mais para vocês a interface mesmo do aplicativo. Mas vamos analisar aqui um pouquinho, né? Observem que nessa face mais perto ali, digamos, do painel de controle do Inditânia, a gente tem quase nada ali de ventilação, ou seja, nessa face inferior da imagem. Para vocês se situarem melhor. Nessa face inferior da imagem aqui da superfície que eu desenhei, a gente tem uma cor mais escura, né? Como se fosse ali perceber que não chegou muito fluxo de ar, né? Ou seja, aqui como se tivesse sido formado de fato uma sombra de vento. Então, talvez seja o objetivo ali de quem projetou, né? Eu posso querer sim uma sombra de vento aqui depois dessa minha parede, então tá ok. Mas se eu não quiser, aí eu já tenho que pensar em alguma estratégia para colocar alguma abertura ali para otimizar a ventilação depois da minha parede e não gerar essa sombra de vento. Na terceira imagem, eu coloquei uma outra proposta de posicionamento das aberturas, né? Coloquei aqui uma central e uma lateral, em paredes aí adjacentes, e percebam que a gente já consegue perceber uma certa turbulência dentro do ambiente, né? O ar ficou aí um pouco agitado, gerou uma certa turbulência tanto do lado direito quanto esquerdo, e depois seguiu seu curso, encontrou uma abertura e saiu. Mas aí a gente tem que perceber, então se eu colocar, por exemplo, uma mesa de estudos em um desses cantos, pode ser que os meus papéis sobre a minha mesa comecem a voar, então isso pode ser um certo problema, então a gente tem que analisar direitinho isso. Claro que também depende da velocidade com que esse vento vem, né? Então, aí a gente tem que analisar os dados relacionados a isso. Percebam também que aqui nessa terceira imagem, que na parte inferior,
A gente também tem aquela sombra de vento, né? Aquela parte da estrutura que não recebe vento. Então, voltando a dizer que pode ser sim uma proposta, né, de quem está projetando ou pode não. Então, se não for, aí a gente já pode fazer essas alterações. Uma outra ferramenta, na verdade agora uma outra instalação, é o túnel de vento. Esse túnel de vento é apresentado no caso aqui, ele é bem grande, cabe dentro dessa área aqui observada na primeira imagem, cabe assim várias pessoas ali dentro. E ele permite também fazer a análise do movimento de ar a partir ali das maquetes. Aqui a gente também já pode colocar uma maquete maior, né, para analisar, por exemplo, um bairro, uma cidade, claro que dependendo do tamanho desse bairro, dessa cidade. Mas quando eles ligam essa turbina, né, esse ventilador, eles podem configurar essa velocidade do vento a partir também das análises de velocidade de ar daquela região. Por exemplo, eu vou analisar um bairro de determinada cidade e ela tem como velocidade média aí, sei lá, 4 metros por segundo, só um exemplo. Então, a partir desse sensor que está na imagem ao lado, como se fosse um metalzinho, né? Esse sensor ele capta a velocidade do ar. Então, a partir disso, eles, né, já podem fazer esses ajustes. Mas como é que a gente vê, né, esse movimento do ar dentro desse túnel de vento? Tem algumas formas. Uma das formas de poder visualizar o efeito dessa ventilação nessa maquete é colocando areia. Eles colocam areia geralmente colorida, mas pode ser não colorida também. Colocam areia sobre essa maquete, tanto em cima, em toda a extensão, na parte da plataforma da maquete, ali como sendo o chão, né? Em cima dos prédios, ali nas coberturas. E depois ligam esse ventilador e observam em que parte que está tendo a saída dessa areia dessa maquete e observam essas diferenças, né, entre um ponto e outro e vão aí analisando quem está interferindo em quem, algo assim. E não tem apenas túnel de vento assim nessa dimensão maior, tem também alguns menores que permitem uma maquete menor e talvez até um pouco mais acessível, né? Esses túneis de vento maiores também são muito utilizados para simulações de aeronaves. Então, eles fazem uma aeronave em miniatura, né? E colocam dentro desse túnel de vento e fazem a simulação ali daquela aeronave para analisar a força, a pressão que aquele vento está exercendo sobre a asa do avião, sobre a ponta, enfim, todas essas questões aí. Então, tem uma série de testes para poderem estudar, né, analisar direitinho e desenvolverem, né, evoluírem nas pesquisas e nos nossos equipamentos. Outra forma de analisar a ventilação natural é por meio da simulação computacional. A tecnologia está aí para nos ajudar, então a gente pode usufruir dela em relação a isso. Bom, eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa recém-publicada e nessa pesquisa o objetivo era verificar se as ferramentas simplificadas elas representavam o escoamento de ar nos projetos arquitetônicos de maneira fiel. Então eles compararam 3 ferramentas e o fluxo de ar a partir das características ali do espaço que eles determinaram. Trouxe para vocês uma das comparações que eles fizeram. No caso aqui, eles compararam as 3 ferramentas foram o software de dinâmica dos fluidos computacional, o CFD, incorporada dentro do CFX. O outro programa utilizado foi o Fluxo Vento e a outra ferramenta para comparação foi a mesa d'água. Então, eles fizeram a comparação entre essas 3 ferramentas. Nesse caso aqui, a configuração, digamos assim, escolhida foi um ambiente quadrado, onde a gente pode perceber que as aberturas elas estão centralizadas
na parede estão em paredes opostas. E o que eles verificaram foi que a distribuição do ar foi bem semelhante no CFD e na mesa d'água, que a gente pode perceber aí entre a primeira e a terceira imagem, que teve aí uma certa semelhança e que eram confiáveis. Mas, em contrapartida, né, entretanto, no fluxo-vento não teve resultados assim tão significativos, gerou uma certa diferença e causou uma certa dúvida também em relação à confiabilidade da representação. Porque a gente pode perceber que tanto no CFD quanto na mesa d'água a gente vê um fluxo entrando, né, pela parte de entrada, pela abertura, e logo ele encontra a saída e segue ali o seu rumo, segue o seu percurso e tem uma certa distribuição. Observando também que tanto no CFD quanto na mesa d'água, ali fora do eixo do percurso mais linear do fluido, a gente percebe que nas laterais tem um pouquinho de vento, né? Tem um pouco ali de fluxo de ar. Já analisando agora o fluxo-vento, o que a gente percebe? Que quando o fluxo de ar entra no ambiente, ele parece percorrer praticamente todo o ambiente. E quando a gente compara com os outros, a gente percebe que não foi bem assim. Então, a partir também de outras pesquisas, né, comparações, a gente percebe uma confiabilidade maior entre aí o CFD e a mesa d'água. Bom, a aula de hoje foi relacionada a essas ferramentas. A gente pode depois discutirmos mais um pouco sobre elas. E eu utilizei aqui essa bibliografia, que depois eu posso passar também para vocês, para a gente discutir em aula, tá bom? E vejam aí direitinho, bons estudos e até mais!